A pressão do seu inglês está um pouco alta? Deixe comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em pressão e em inglês. Aqui nesse consultório eu resolvo o seu problema. Só um minuto. Ô Paulinho, margarita é bebida, a pizza é marguerita. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo, até com aquele garçom daquela pizzaria que trouxe uma pizza marguerita para você e o seu pedido era uma margarita. Vamos pro conteúdo. Hoje é dia da parte 1 do episódio 2 da série Pronúncias de Vocabulário Corporativo que a maioria das pessoas erra. Se esse é o episódio 2, é porque teve um. Vá lá assistir, tem um monte de palavras super importantes. Eu estou falando da maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas pronunciam a maioria das palavras que a gente vai ver aqui, que a gente viu no episódio 1, vai ver no episódio 2 e tem mais um, tá? Tem o episódio 3. A maioria dessas palavras são pronunciadas de maneira errada. Se você quer trabalhar na empresa, já trabalha, participa de reuniões ou vai participar um dia, você precisa saber pronunciar palavras importantes corretamente. Senão as pessoas não vão te entender e você não vai entender o que as pessoas te dizem. Tá? Pode complicar a sua vida numa reunião de negócios. Vamos lá então, a gente começa aqui com a palavra capacidade. A gente já viu essa palavra no episódio 1, mas eu vou usar a palavra capacidade para explicar como funciona aqui, caso você não tenha assistido ao episódio 1. Vá lá assistir. Aqui em cima a gente tem a palavra em português, depois a grafia em inglês, embaixo em vermelho a pronúncia errada, a pronúncia de capacidade não é capacite. Capacite parece aquele negócio que você põe na cabeça para andar de moto. Capacite é outra pronúncia. Antes da gente ver a pronúncia, note que essa última sílaba aqui está em negrito. O negrito indica que é a sílaba tônica, a forte. Então as pessoas pronunciam assim, capacite. A pronúncia correta é capacity. Capacity. Es acentuados, agudos, longos. Capacity. Veja que a gente tem esse símbolo estranho aqui, que funciona da seguinte maneira. No inglês americano, há uma tendência do T ser pronunciado como re. Eu inventei esse símbolo aqui para ficar fácil de você entender. É um T com um R sobrescrito, para indicar que esse T tem som de re, ra, re, como em garagem, tá? Então, quando o T estiver numa sílaba átona, ela não é sílaba forte. A sílaba forte aqui é o PA, né? Capacity, capacity. Quando o T estiver numa sílaba átona, ladeado por vogais, olha lá. Ai, mas você vai falar para mim, mas Y é vogal? Y é consoante, mas ele tem som de vogal. Então, em fonética, em algumas situações, o Y é considerado vogal. Olha lá, capacity, tem som de I, tá? Então, T numa sílaba átona, ladeado por vogais, ele vai ter esse som de re, capacity. Tá difícil de falar? Você pode falar capacity, porque é só uma questão de sotaque, não tá errado, tá? Capacity, capacity. Vamos para a primeira palavra, então. E é uma palavra super importante. Crescimento. Olha lá, essa palavra aqui termina com TH, mas muita gente pronuncia growth. Growth, porque tem dificuldades com esse TH. A pronúncia correta é growth. Growth. Vamos checar essa pronúncia. O TH tem duas pronúncias e tem dois fonemas para representar essas pronúncias. O que é essas pronúncias, né? O que é um fonema? É uma representação de um som. Então, um dos fonemas do TH é esse negócio aqui. Parece um zero ou um O, sei lá, cortado no meio. Esse é o som do TH que a gente encontra em growth. Para produzir esse som, você coloca a língua entre os dentes e produz um som de S. Growth. Só isso. Como com W-I-T-H, com with. Crescimento, growth. É só questão de costume, tá? O outro som do TH é o que a gente encontra, por exemplo, na palavra clima. Olha lá. E tem esse fonema, essa cruzinha entortada aqui. E para produzir som, você coloca a língua entre os dentes também, mas produz um som de Z e não de S. The, weather. Weather. Vamos voltar. Growth, weather. Legal? É isso aí. Impacto. Muita gente pronuncia impact. Impact. Com a tônica aqui. Olha lá. Impact. Mas a pronúncia correta do substantivo impacto é impact. Impact. Som agudo e longo de E e a tônica está no im. Tem que pronunciar o M. Impact. Legal? Porque a gente tem o verbo também, cuja pronúncia é impact. Impact. Aí a tônica
está na última sílaba. E muita gente pronuncia exatamente como pronunciou aqui, impacto. Impact, impact. Mas o impacto substantivo é impact. E o verbo é impact. Impact. A tônica está na última sílaba. E o que esse F está fazendo aqui? Esse F indica que depois do P tem o que a gente chama de puff de ar. Impact. Tá? Vamos dizer que parece um F, né? Impact. A gente chama de puff de ar. Então, não vai ser impact, é impact. Impact é só questão de prática. Uma palavra que engana todo mundo na hora de traduzir. Industry. Setor, segmento. Muita gente pronuncia industry, mas a pronúncia é industry. A tônica está aqui, na primeira sílaba. Industry. E tem uma coisa curiosa aqui. A tradução é setor e segmento, mas muita gente acaba traduzindo como indústria. É possível se tiver, olha lá, pode ser traduzido como indústria, quando estiver ligado a um adjetivo, está explicando que tipo de setor e segmento é. Por exemplo, a indústria do calçado, a indústria do cinema, comum falar, né? The movie industry, indústria do cinema. Se não tiver acompanhado por um adjetivo, prefira setor, segmento. E tem gente que diz, ele trabalha numa indústria, querendo dizer empresa. Então, empresa é company. Né? Se for setor, segmento, industry. Legal? E não é industry. Industry. Agora o substantivo assunto, problema, edição de revista, tem vários significados. A maioria das pessoas pronuncia issue, mas é issue, palavra super importante, tá? Pode significar assunto, ou é um problema, algo que tem que ser discutido, resolvido, ou uma edição de revista. A pronúncia é issue e tem um verbo também. To issue, mesma pronúncia, que significa emitir, nota fiscal, relatório, coisas do gênero. Período, outra palavra que a maioria, quase 100% pronuncia errado. A maioria diz period, dá para entender o porquê, tem um O aqui no final. Period, mas a pronúncia correta é period. Quando em inglês, com algumas exceções, quando a palavra termina com OT, OD, OM, ON, a tendência é que esse O tenha som de hiátono. Period. Por exemplo, piloto. P-I-L-O-T. Pilot. E não pilot. E nem period. Period. Legal? Agora, clássico, gap. Olha lá. As pessoas pronunciam em português, sem problema. O que é um gap? É uma folga, uma diferença, uma lacuna, algo que não devia existir. A pronúncia correta é gap. Gap. Por que eu digo que não está errado falar gap se você estiver falando português? Né? Porque é uma palavra que as pessoas usam. Principalmente em engenharia. Tem um gap aqui, financeiro também. Então, é aceito no dia a dia das empresas. Está falando em português? Pode falar gap. A gente precisa resolver esse gap. Beleza. Está falando em inglês? Aí é gap. Gap. E não gap. Ferramenta. Outro clássico. A maioria das pessoas pronuncia tool. Mas a pronúncia correta é tool. E tem que pronunciar esse L no final. Tool. Legal? E não tool. Por exemplo, ferramenta e qualidade. Quality tool. Aliás, a pronúncia de qualidade, as pessoas erram muito também. Tá no primeiro episódio. Vá lá assistir. Leis. A palavra lei, singular, é L-A-W. A-W tem som de O, longo. Então não é law, é law. Não tem o pão de law? É isso aí. Só que aqui é lei, né? No plural, acrescentando S, a pronúncia correta, vamos ver a correta primeiro, é laws. A maioria das pessoas pronuncia esse S com som de S mesmo. E tá errado. Tem regra para saber quando S tem som de Z. Ainda vou fazer esse vídeo. Se você pronunciar com som de S, loss, você vai estar pronunciando perda, L-O-S-S. E dependendo do contexto, vai mudar o sentido que você está falando, tá? Então, a pronúncia de leis é laws. Agora a gente tem processo judicial. É esse treco aqui, ó. Law, lei. E essa palavra aqui, que também significa terno, não aqui, obviamente, né? É o problema. Muita gente pronuncia sweet. Sweet parece doce. S-W-E-E-T. Esse U-I tem som de U apenas. É lawsuit. Assim como a palavra suco. J-U-I-C-E é juice, não juice. Fruta. F-R-U-I-T. É fruit e não fruit. Tá? Então, U-I, som de U. Lawsuit. Law, tônica no O longo, lawsuit. E não
lawsuit. Planos. A maioria das pessoas pronuncia plans. Plans. Tem dois problemas aqui. Esse A tem som longo de E. Já fiz um vídeo sobre isso. Pronúncia das vogais. Quando A tem som de E, tem som de E. Paulinho, bota esse link aí na descrição. Então é plan. Plano no singular é plan. Plan e não plan. Plan. E o S, assim como em inglês, vai ter som de Z. Plans. Plans e não plans. O passado do verbo planejar, olha lá, planejei, planejamos, e participo passado também, planejado. Esse aqui não é pronunciado, mas as pessoas geralmente dizem planet, planet. Um som agudo curto é plan, plan, e se você pronunciar esse E, planet, soa basicamente como planeta. Planet, tá? Então esse E não é pronunciado. A pronúncia ED eu já abordei aqui. Tem um vídeo, Paulinho, acha aí, vamos colocar na descrição do vídeo para você assistir. Não é difícil. Vai estudar a pronúncia do ED porque ela faz uma diferença muito grande. Tá aqui um exemplo. Se você falar planet, as pessoas vão ouvir planeta, tá? A pronúncia correta é planned. Joga fora, joga esse E no lixo, na pronúncia, né? Planned e não planet. Bem diferente, né? Planned. Procedimento, palavra importante. A maioria das pessoas pronuncia isso aqui dessa maneira. Procedure. Procedure. E ainda fala um E no final. Esse E, se a palavra for em inglês, esse E não é pronunciado. Assim como em nome. N-A-M-E, name. E não name. E nem procedure. Tá? A pronúncia correta é pr. Esse O tem som de hiátono. E a tônica está no C. Procedure. O R-E como procedure, procedure. Variável, palavra que dá nó na cabeça de muita gente. A maioria das pessoas pronuncia variable, com a tônica aqui no A, pronunciando o A como A, variable. E o outro problema é que pronunciam esse LE, na verdade o E não é pronunciado, vai ter som de L só. Vamos pensar na palavra mesa. Olha lá, é só colocar um T aqui antes do A e a gente tem o quê? Tirando, naturalmente, VAR, né? T-A-B-L-E, todo mundo conhece essa palavra, é table. Table. Se você não está acostumado, você deve estar achando estranho, porque a maioria das pessoas pronuncia com som de U. Table. Table. Então, se eu quiser dizer a mesa está, vai ser the table is, conectando. The table is. Eu vou juntar esse L com is. The table is. A maioria das pessoas diz the table is. Percebe a diferença? Essa conexão do L com a vogal que vem depois faz diferença na hora que você está ouvindo as coisas. Table é uma palavra que você conhece, mas tem um monte de palavras que terminam com L que você, não sabendo da conexão, vai se confundir. Não vai saber que palavra a pessoa está falando. A conexão vai confundir você. Vamos lá então. A pronúncia correta é variable. A tônica está na primeira sílaba. Variable. E não variable. Ainda se você não pronunciar o L, mas isso é variable e não variable, já melhora imensamente, porque está parecido com a palavra. Vamos dar um passo adiante. Vamos pronunciar o L. Variable. Outro clássico aqui, prioridade. A palavra é chata, né? A maioria das pessoas diz priority. Priority. Inclusive, não pronunciando esse Y no final. É uma tendência do brasileiro. Quando tem Y, não pronuncia o I. Por exemplo, universidade. A maioria das pessoas diz university. University. É university ou university. Tem um I no final. Tá aí, é o Y. E não university. E nem priority. Priority. É priority. Priority. Olha lá, o T ladeado por vogais, o Y aqui sendo considerado uma vogal. Então você vai pronunciar ou como T, priority ou priority. Aqui é difícil para quem não está acostumado, porque eu tenho o R e o R. Priority. Tá difícil? Fale priority. Não tem problema nenhum, tá? E a tônica está aqui no O. Priority. A parte 1 termina aqui para não ficar muito comprido, para você assistir com calma, para você fazer anotações, repetir comigo as pronúncias corretas, não vá repetir as erradas, repita só as corretas. São palavras essenciais para você que precisa já do inglês do trabalho e para você que quer entrar no mercado de trabalho, vai fazer uma entrevista numa outra empresa e precisa impressionar a pessoa que está te entrevistando. São palavras essenciais
para o mundo corporativo. Legal? Então se inscreva no canal, deixe seu like e na próxima consulta, a parte 2. Não perca!